Querida comunidade, amados irmãos e irmãs, em nosso texto, a autoridade de Cristo é questionada, não por acaso, pelas autoridades sacerdotais e anciãos do povo, que tinham por legado o direito de exercer e direcionar decisões importantes para a vida religiosa das pessoas. De certo, quando perguntaram sobre em nome de quem Jesus estava falando, eles também queriam transparecer ao entendimento das pessoas de que eles falavam em nome de Deus e que Jesus, por ter um ensino que contradizia as suas verdades, não representava a Deus. Jesus, então, fala para estas autoridades sobre João Batista, devolvendo-lhes a pergunta: com que autoridade João falava? Se eles reconhecessem que João falava por Deus, eles teriam que aceitar a autoridade divina de Jesus Cristo. Porém, se eles afirmassem que João Batista falava por si mesmo, eles o considerariam um blasfemo, podendo irritar o povo que tinha em João um respeitado profeta. Então, estas autoridades diante de Jesus responderam que não sabiam qual era a autoridade da fala de João Batista. Talvez com medo de entrarem em conflito ou em contradição com o povo. Se estas autoridades tinham tantas certezas de que eram interlocutores de Deus, por que não se posicionaram a favor ou contra a João Batista e também Jesus? A figura de João se tornou para eles uma encruzilhada. Mais uma vez, eles se posicionaram de uma forma evasiva, deixando sinais de incertezas entre aquelas pessoas que os ouviam. Por mais que eles sustentassem em seus ombros o título de autoridades religiosas, eles deixavam o povo muito confuso. Quando Jesus conta-lhes a parábola dos dois filhos, onde um aceita a ordem do pai para trabalhar na vinha, mas depois desobedece, e o outro filho, negando esta ordem, depois arrependido, obedece, podemos compreender, noutras palavras, que a autoridade é exatamente aquilo que desperta em nós a fonte da nossa obediência e também nos direciona para aquilo que acreditamos ou nos influencia. No credo apostólico, professamos que cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo e que cremos no Espírito Santo. Se depositamos a fé no Trino Deus, afirmamos que não há outra fonte da verdade ou da obediência que não seja o nosso Senhor. Isso significa que admitimos não somente a existência de Deus, assumimos também com isto a palavra divina como verdadeira e que todos os frutos da nossa ação estão voltados ao serviço do seu reino. Servir a Deus é confiar de que o nosso Senhor não pede coisas impossíveis a nós. Quando aquele pai da parábola envia seus filhos para trabalharem na vinha, herança que lhes pertence, ele concede a cada filho uma maravilhosa oportunidade para que estes demonstrem o quanto eles amam e cuidam do que lhes é confiado. Mas por que os filhos reagiram daquela maneira?
Falta de fé e desobediência. Enquanto a desobediência é o lado externo da nossa atitude, a infidelidade é a resposta interna do nosso coração. O ensino da parábola agora vai nos abrindo os olhos. Causa-nos espanto quando um filho, de maneira irrefletida, diz que aceita o ensino de Deus, mas age como se não fosse um cristão, que ouve a ordem e reconhece a autoridade de Deus, mas prefere tomar o caminho das suas próprias decisões pessoais e não cumprir a vontade do seu Criador e Redentor. Causa-nos espanto quando estes dão as costas à herança que Deus confiou aos seus cuidados. É evidente que onde há desobediência, não pode habitar a fé ou os frutos da vontade do Pai. Confiar em Deus é amar tudo o que vem da sua vontade, é obedecer tudo o que vem da sua autoridade. Quando as nossas decisões são movidas pelo amor que colocamos em Deus, a nossa relação com o Criador se pauta na obediência e na submissão à sua vontade. Do contrário, quando afirmamos nossa fé sem um genuíno arrependimento, praticamos somente uma devoção meramente exterior. Fé em Deus sem obediência é fé em nada. É fé vazia e sem discipulado. Afirmar a fé com palavras, sem mudança pessoal, sem arrependimento, é mera hipocrisia. É viver de um cristianismo de aparências, seguindo uma religião sem Deus. Nada muda naquele cristão infiel quando as palavras de Deus não encontram eco em suas ações. No entanto, não podemos nos espantar quando vemos tantas pessoas que se consideram de Deus agindo com falta de amor, com indiferença e ingratidão. Talvez o segundo filho, com todos os seus tropeços, mesmo que negligente, negue servir o pai, tenha muito mais a nos ensinar. Após negar a autoridade paterna, arrependido, ele obedece ao seu pedido. Enquanto o primeiro filho afirma a obediência, mas às escondidas desobedece, este segundo filho, um desobediente arrependido, reconhece a autoridade do pai. Duas realidades da condição humana entram em confronto dentro da parábola, de que há pessoas que exalam piedade e obediência a Deus, se gabando por terem uma espiritualidade irrepreensível, mas passam o tempo todo com a alma afundada no lamaçal dos seus pecados, sem que ao menos reconheçam a sua insubmissão ao Pai. Mas também de que há aquelas que são tomadas pela consciência de que erraram ao questionar a vontade do Pai, vindo a se declarar culpada, colocando diante dele os seus pecados e a sua desobediência, e humildemente se submetem ao serviço do reino. Amados, qual dos dois filhos é você? A revolta do segundo filho contra o pedido do pai é o pecado, questionando a nossa fidelidade a Deus. Pessoas de muita fé passaram por esses embates. O pecado tem a tarefa de tornar o nosso coração resistente ao convite de Deus. Isso é comum para nós que somos tão cheios de imperfeições. Todos nós somos pecadores. Contudo, não podemos aceitar
o pecado e que o pecado seja o dono das nossas decisões. Sempre haverá tempo para combatê-lo quando a nossa vontade se tornar cativa e submissa à vontade de Deus. Lembre-se de uma coisa na parábola: nenhum dos dois filhos foi punido pelo pai. Isso significa que ainda não chegou o fim da colheita. Para ambos, a porta do céu ainda permanece aberta, para que estes revejam a sua conduta. Então, querida igreja, amados no nosso Senhor, na sua história de vida cristã, ainda é possível provar do poder de Deus e deixar com que a vontade divina os transforme em um filho obediente e herdeiro das dádivas do reino. O perdão e o amor de Deus por seus filhos seguem sendo as mãos estendidas que impedem com que sejamos mandados embora para longe da colheita divina. Enquanto tivermos uma pequena centelha da fé verdadeira acesa dentro de nós, sempre haverá uma nova chance de sermos iluminados por Deus. Por mais que sejamos inclinados a desobedecer e se rebelar contra Deus, o céu nunca exclui um pecador arrependido e os frutos da sua submissão às ordens do Pai. Pense nisto. E contritos, vivamos pelo caminho do arrependimento, sempre abastecidos pela graça de Deus. Amém.